bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ, também somos a Igreja Tudo Novo Virtual. Glória a Deus! Hoje domingo, primeiro dia da semana, primeiros minutos desta nova semana que vai se iniciando debaixo de muita promessa de Deus, última semana do mês de julho. Mês de julho que na vida do apóstolo sempre é um mês muito agitado. É o mês das realizações. É o mês que eu nasci mesmo, né? Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Então hoje dia 28 de julho de 2024, ano apostólico de Timóteo, 7 horas e 39 minutinhos. Eu tava aqui, rapaz, fazendo algumas coisas, fazendo umas postagens. Aí eu olhei pro relógio, eram 7h30. Eu falei, mas não é possível que o tempo voe desta forma. E o tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos já nem existe mais, hein? Você não entendeu essa piada? Então você não pertence à minha geração. Uma das propagandas mais conhecidas que existia era o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Eu dormi com essa camisa, acordei com essa camisa, claro, né? Se eu dormir com essa camisa... Eu acordei com essa camisa e vim, pro culto com ela. Quentinha, noite gelada, bom dia Bruna, meu amor maior, minha vida, minha parceira, minha companheira de todas as horas, Elvira, meu amor, te amo, obrigado, parceira de todas as horas também, diaconisa Silvia, linda da minha vida, filha amada, meu orgulho. Que oração linda. A oração da Silvia não é que é linda, é que é tão sincera, não é? A oração da Silvia vem lá de dentro. É tão gostoso de ouvir. Deus seja louvado pela tua vida, filha. Gabriel, Biel, filho lindo. Seja bem-vindo, te amo, viu? Paulinha, meu amor. Seja bem-vinda. Ó, meu padrinho aí, rapaz. Seja bem-vindo, padrinho. Olha, começou bem hoje o dia. Pra mim, né? Você estar aqui... Olha lá, o padrinho lembra da poupança Bamerindos, tá vendo? Poucos lembram. Acordei com o nariz bem congestionado. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ao culto? Bom dia dado a todos. Não tive muito tempo de postar links não, mas vamos que vamos. Eu tinha dito erroneamente que nós começaríamos o jejum hoje, mas não. Porque dia 1º é só quinta-feira, né? Então não faz sentido. A gente vai começar o jejum no dia 4 de agosto, tá bom? Aí nós faremos o nosso jejum. O Ney falou que perdeu todo o investimento no Bamerindos. Bamerindos, Banorte, né, padrinho? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Você pode me ajudar nesse culto clicando aí no botãozinho curtir. Isso mostra para a plataforma do Facebook que o tema é interessante. Você pode me ajudar também compartilhando esse culto na sua própria timeline. Basta você clicar aí em compartilhar, mesmo que depois que o culto termine, você vá lá e delete, não tem problema nenhum. Mas quando você compartilha, vai passar também na sua timeline, é uma forma de você evangelizar aos amigos que você tem no Facebook, não é? Então, é uma grande estratégia de evangelismo, tá bom? E comentar, né? Quanto mais você comenta, mais ferve o culto, e o Facebook também percebe que há uma movimentação. E aí
nós também aparecemos mais. Para você que é dizimista, Deus seja louvado pela sua vida, por colaborar com o meu ministério, por fazer com que eu permaneça há tantos e tantos anos, há tantas décadas, pregando a palavra de Deus, e isso só acontece por causa do teu amor, por causa da tua fidelidade na tua entrega. Não é? Então Deus prospere as tuas mãos, multiplique as sementes nas tuas mãos. Você que por acaso não é dizimista, mas quer colaborar com o ministério do apóstolo, tem aqui a chave Pix para que você possa nos ajudar a permanecer. E esse é um tempo novo, né? Nós tivemos o segundo culto da nossa nova igreja, Igreja Tudo Novo, que é uma igreja que a gente tem muita expectativa, é a nossa igreja física, e nós já tivemos as 2 primeiras visitas. Foi muito bacana, e foi um casal que saiu bastante feliz. O importante é dar fruto a tempo e a fora de tempo, não é? Então, glória a Deus pela nossa igrejinha, que Deus vai cumprindo a sua vontade. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Predestinação. Somos todos predestinados a servir a Deus. Verdade, apóstolo, a gente já nasce com um destino preparado? Algumas pessoas sim, nascem predestinadas ao chamado, e eu vou te mostrar isso hoje na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, ou acompanhe por aqui se você quiser. Lucas capítulo de número 2, versículo 25. Diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos seus braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e o ressurgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, do modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azer. Era muito idosa. Havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo e adorava a Deus, jejuando e orando todo dia e noite. Amém? Vamos agora aos próximos textos. Efésios, né? Nós terminamos Timóteo e agora entramos na igreja de Éfeso. Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 6 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus, presta atenção, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos
e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, olha lá, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Agora Mateus 25:34. Então dirá o rei que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E o último texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, pois vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, a fé e da verdade. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos nesta manhã de domingo, o primeiro dia da semana, consagrando ao Senhor as primeiras horas desta primeira semana. Que o Senhor nos abençoe, que a Tua graça esteja sobre nós, que o Senhor seja nesta nova semana o grande diferencial nas nossas vidas, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos livre, meu Deus, das ameaças e das artimanhas do inferno, que o Senhor nos permita viver em paz. E neste momento santo da ministração do Teu Evangelho, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Deus de amor, todo o valente que se levantar contra esta palavra. Lança ao abismo. E desde já, seja a Tua honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Sempre, sempre graças a Deus, né? Meu computador está travando um pouquinho aqui. Eu estou fazendo uma liberação de memória. Espera aí. É coisa de segundos. Pronto. Assim não corremos riscos, não é? Bom, existe até os dias de hoje algumas Bíblias mais tradicionais em que você tem entre o Novo e o Antigo Testamento, ou melhor, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, 4 paginazinhas em branco, não é? E eu não sei se nessa sexta-feira ou na sexta-feira passada, eu sempre digo, aliás, mas eu disse com mais ênfase nessa sexta-feira, sobre a importância dos números bíblicos. Os números não estão aí à toa, nem são aleatórios. Os números bíblicos, eles têm todo um sentido. Cada número bíblico é relacionado a alguma coisa, não é? E eu dizia sobre o número 4. 4 é o tempo da espera. Então, 4 dias Lázaro ficou morto, 40 anos no deserto, 400 anos de escravidão. Tudo que é relacionado a 4 é relacionado à espera, não é? E aí cada número depois tem até um dicionário da numerologia bíblica para que você entenda as 12, por que 12 tribos, por que 12 apóstolos, né? 12 é o número do governo. Lá no livro de Apocalipse fala das 12 tribos e dos 12 apóstolos, que significam os judeus e significa a igreja, não é?
Então toda numerologia bíblica ela tem um significado. E o grande problema é que as Bíblias atuais elas vão mudando a nomenclatura para palavras mais conhecidas das pessoas neste tempo e vão mudando. Por exemplo, eu lembro que eu disse sobre o 666. Toda vez que se fala sobre 666, todo servo de Deus já vai e liga diretamente ao livro de Apocalipse em relação ao número da besta, né? Que a Bíblia diz que é o número de homem. 6 é o dia da criação do homem. Número 6 é o número da imperfeição, é o número do homem. 666 era o número, a quantidade de ouro em peso que Salomão recebia. Então muitas Bíblias já não trazem mais os 666, trazem 25 toneladas. Aí perde completamente o sentido. O altar que Salomão construiu, né, do templo de Salomão, ele tinha 6 degraus, que era exatamente para todo aquele que subisse no altar, subisse no número de homem, não se sentisse ali um Deus. Então o número tem essa importância bíblica, que não pode ser ignorada de jeito nenhum. O meu computador continua aqui dando umas travadinhas, hein? Tá estranho. Por que eu não sei. Mas vamos lá. Bom, então a Bíblia, as de antigamente todas, as Bíblias católicas todas, e algumas Bíblias ainda tradicionais trazem 4 paginazinhas em branco. Apóstolo, o que significam essas páginas em branco? Significa que existiram 400 anos, um tempo de espera, entre o Antigo e o Novo Testamento, para que se manifestasse novamente a voz de Deus, a palavra de Deus. Não quer dizer que nesse tempo Deus não falou. Deus não falou com tanta importância, ou Deus não falou com tanta ênfase. Deus não deixou de habitar na terra. Mas esses 400 anos foram praticamente irrelevantes. Porém, meu irmão, existiam pessoas predestinadas a servirem a Deus neste tempo. E quando, claro, eu fico imaginando você aí, quando você ouve o apóstolo dizer, olha, eu fui predestinado pelo Senhor a servi-lo. Então você logo imagina um ministério de muito sucesso. Então você logo imagina que o homem que Deus predestinou para servi-lo vai ser um homem acompanhado por uma grande multidão de pessoas. E isso não é verdade. O sucesso do homem com Deus não significa o sucesso do homem com as pessoas. Aliás, é o contrário, né? O sucesso do homem com as pessoas, muitas vezes, está diretamente ligado à falta de comunhão do homem com Deus. É bem diferente a história. Mas nesses 400 anos em que Deus não se manifestou de forma muito importante, com fatos históricos, existia Simeão, este homem que Deus havia dito para ele que ele não morreria sem antes ver Jesus. E quando Jesus nasce, ele é levado ao templo para a apresentação. Simeão toma Jesus nos braços e ele dá glórias a Deus, ele glorifica a Deus e ele diz: pronto, Senhor, agora pode me levar.
Tá travando, né, filha? Tá estranho. Não entendo por quê. Não deveria. E eu também acho que eu não consigo fazer nenhuma alteração agora. Não dá. Eu teria que desligar e começar de novo. Mas vamos lá. Eu acho que quanto menos eu me movimentar, melhor será. Seguindo. Então Simeão toma Jesus nos braços e ele diz para Deus: Senhor, pode me levar. Cumpriu a promessa. Eu vi Jesus. Este Simeão foi um homem que viveu nesta época de insucesso ministerial. Jeremias, por exemplo, que foi um dos maiores profetas bíblicos, mas as suas profecias só foram se cumprir 700 anos após a sua morte, ou seja, morreu como um mentiroso, né? Para que depois tudo o que ele havia dito, 700 anos depois, começasse a acontecer e ele fosse tido até os dias de hoje como um dos maiores profetas da história da Bíblia. Mas Simeão tomou Jesus no colo e disse para Deus: pronto, pode me levar. Só que aí tem aqueles relances bíblicos que passam desapercebido. Ali também estava a profetisa Ana. Ué! Quer dizer que no meio desses 400 anos, dessas quatro paginazinhas em branco, elas não são tão em branco assim. Tinha uma pessoa servindo a Deus ali absolutamente anônima. Uma pessoa que Deus disse: olha, você vai estar ali só para me representar, mas não vai ter absolutamente nada para falar. Mas você vai estar lá e vai ser reconhecida como uma profetisa. Esse é o meu chamado para você. Habitar no meio do nada. Me servir no meio do silêncio. Você vai ser a minha boca em um tempo onde eu não falarei. Meu Deus do céu! Que loucura! Por que que Deus quer uma boca em um momento em que Ele não vai falar? É a fidelidade. A profetisa Ana era uma mulher fiel. Preste atenção nas duas linhas que falam sobre a vida desta mulher. Ela já tinha 84 anos. Era uma senhorazinha. Ela foi casada durante 7 anos. 7 anos de casado, seu marido morreu. E ela permaneceu todos os outros restantes anos de vida fiel ao luto do seu marido. Permaneceu viúva, porque era uma mulher fiel. Ela tinha todos os motivos do mundo para falar assim: mas para que eu vou servir a Deus aqui? Não tem um altar, não tem uma profecia, não tem uma palavra. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou casar. Eu vou ter filhos. Eu vou arrumar algo útil para fazer. Porque as pessoas vão olhar para mim, profeta que não profetiza, profeta que não tem altar, daqui a pouco tá todo mundo me chamando de vagabundo. Daqui a pouco tá todo mundo me julgando porque disso e porque daquilo, não é? E a gente encontra até nos dias de hoje pessoas assim. Pessoas que desistem do chamado. Pessoas que não têm uma filiação, pessoas que não têm uma história. Pessoas que no momento da dificuldade, pessoas que no momento em que se sentem perdidas, não se encontram, o melhor que elas sentem em fazer é abandonar.
Não tem sentido eu estar aqui. Não tem sentido. Eu tô aqui, ó. Eu tô ouvindo as ondas do mar estourando. Né? Daqui onde eu estou, eu consigo ouvir as ondas do mar estourando. Provavelmente com esse frio não tem ninguém lá. Por que essas ondas estão estourando? Qual o motivo dessas ondas estarem estourando? Ninguém está vendo. Por que Deus quer que as ondas permaneçam estourando se ninguém está vendo? É porque as ondas não estouram para ninguém, as ondas estouram para a glória de Deus. O sol não nasce para ninguém, o sol nasce para a glória de Deus. A lua não nasce para que alguém fique feliz, a lua nasce para a glória de Deus. O profeta não abre a boca para agradar ninguém. O profeta não abre a boca para encher uma vida de mel. O profeta não abre a boca para motivar ninguém. O profeta abre a boca para a glória de Deus. E é aquele que permanece no momento da dificuldade. É aquele que tem uma filiação, que nós já chegamos a falar, né? Sobre aquele filho daquele sacerdote que foram expulsar os demônios. E eles disseram, nós te expulsamos no nome de Jesus que Paulo prega. E o demônio disse, espera aí, Paulo eu sei quem é. Paulo apanhou, foi preso, foi abandonado pela família. Paulo ficou cego, Paulo abandonou as suas convicções, a sua forma de viver, Paulo se entregou completamente a Jesus, fez discípulos, abriu igrejas, eu sei quem é Paulo. Jesus principalmente, mas vocês? Nem discípulos de Paulo vocês são, nem filhos de Paulo vocês são. Eu preciso entender que há uma predestinação na minha vida. Eu preciso entender os versículos abaixo que nós lemos depois da história de Ana, que assim como Ana foi predestinada a Deus, a ser boca de Deus no silêncio. Você se lembra que Deus disse para Moisés, fui eu quem fiz o mudo. Fui eu quem te dei a boca. Foi Deus quem fez o cego, foi Deus quem fez o surdo, foi Deus quem fez o mudo. É para a glória de Deus. Foi Deus quem permitiu que, como nós dissemos, eu já nem sei que dia, porque graças a Deus eu prego todo dia, mas foi para a glória de Deus que Lázaro morreu. Eu acho que foi na sexta-feira aqui. Vem um mensageiro até Jesus e diz, Jesus, Lázaro, seu amigo, está doente. Ele diz, mas não é para a morte, é para a vida. E o mensageiro volta todo feliz. Jesus disse que ele não vai morrer e quando ele chega lá, Lázaro morre. Não, Jesus não disse que ele não morreria. Jesus disse que a morte não venceria. São diferenças. Existem diferenças. Mas apóstolo, eu não sei o que está acontecendo, eu prego, mas não tem uma multidão me seguindo. Mas quem é que te prometeu que teria uma multidão te seguindo? Apóstolo, eu prego, mas eu não estou rico igual alguns pastores por aí, que são milionários, muito pelo contrário, eu passo dificuldade, mas quem foi que te disse que você seria milionário por servir a Deus? Você foi predestinado a ser talvez boca num lugar onde todos nasceram sem ouvido. Talvez você seja o que João Batista disse, parafraseando o que já havia dito Isaías, a voz do que clama no deserto, ou seja, eu falo, mas ninguém ouve.
e quem ouve não entende. Senhor, por que é que o Senhor me colocou neste lugar para ser boca onde ninguém escuta? O porquê pertence ao Senhor. Por que colocar Ana nas 4 paginazinhas em branco? E que talvez não me admira que seja a primeira vez que você ouça falar da profetisa Ana. Porque não há uma história de Ana. Porque não tem uma profecia de Ana. Porque não tem um livro contando a história de Ana. Porque aonde se passa a história desta grande mulher de Deus, as páginas estão vazias. Embora as páginas estejam vazias, não significa que Deus não tenha visto Ana nas páginas vazias. É citado o nome de Ana. A profetisa Ana. A profetisa das 4 páginas vazias. Há um Deus te olhando. Há um Deus te olhando quando você sobe no altar para pregar e não tem ninguém, só cadeira. Tem um Deus te olhando. Há um Deus te olhando quando você reúne a tua família e você quer fazer uma oração no almoço e ninguém está nem aí para você. Tem um Deus te olhando. Senhor, eu sou uma voz que o Senhor colocou, uma boca que o Senhor colocou no meio de um monte de surdo. O que adianta falar para quem não escuta, Senhor? É que você não está falando para quem não escuta. Você está falando para Deus. Você está abrindo a boca para uma geração que não quer ouvir, mas você não está ouvindo. Você não está dizendo para uma geração. Você está obedecendo uma predestinação de Deus na sua vida, que é servi-lo. Você vai encontrar dezenas e dezenas e centenas, talvez, de pessoas, como eu encontrei. Não posso mais servir a Deus. Estou desempregado. Qual é o meu testemunho? Como que Deus vai me usar desempregado para pregar para as pessoas prosperidade? Eu estou doente. Como que eu vou pregar a cura se eu estou doente? Como é que eu vou pregar felicidade na família se a minha família está destruída? Ah, Senhor, põe outro no meu lugar. Envia outro, não é para mim não. Não é para mim. Não pode ser. Por que, Senhor? Por que eu vou ter que pregar para esse povo com a minha família destruída e ter que dizer para eles que a família é uma bênção? Por que eu vou ter que pregar prosperidade para um povo, sendo que eu não estou próspero? Eu vou te dizer por quê. Porque você foi sonhado por Deus antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o mundo, Deus criou a história do mundo. E na história do mundo, Ele foi colocando algumas peças especiais. Nem todo mundo é predestinado a servir a Deus, mas alguns são predestinados a servir a Deus. Isso independe. É claro que se eu for, como por exemplo, acompanhei muito a Paulinha que está aqui também, os demais, a Elvira também, muito. Chega na igreja uma pessoa, um artista famoso, ou chega na igreja uma pessoa muito rica e ela se converte, mas vai passar muito pouco tempo para essa pessoa se tornar um pastor, porque ela vai trazer muita gente. Porque muita gente vai querer ver essa pessoa, mas normalmente não dura. Normalmente não dura um fogo de palha. É um momento.
Mas o predestinado, aquele que Deus fez lá na fundação, ele disse, olha, em 2024, lá na Praia Grande, eu vou colocar 2 famílias. Eu não sei como é que elas vão estar em 2024. Eu não sei se quando se cumprir a minha vontade na vida delas, que é elas pregarem a minha palavra, eu não sei se elas estarão ricas, pobres, doentes, com a família estruturada ou desestruturada. O fato é que quando chegar 2024, no mês de julho, eles vão estar ali predestinados a pregar a minha palavra, independente de como eles estiverem. Porque eles foram chamados antes da fundação do mundo. E quando a gente fala antes da fundação do mundo, a gente fala de antes de você criar todos os problemas que você criou na tua vida. Antes de você tomar todas as decisões erradas que você tomou na sua vida. E que hoje se tornam empecilhos para você pregar. Pelo menos psicológicos. Porque você vai subir no altar para pregar preocupado com o que as pessoas vão achar. Poxa, mas eu vou subir no altar com essa roupa? O que as pessoas vão dizer de mim? Eu vou subir no altar, mas... Poxa, eu nem sei falar o português direito. Porque toda a preparação de vida que você teve não vai fazer diferença quando chegar o tempo da sua predestinação. Deus vai te usar. Você vai ser boca, mesmo que seja nas 4 páginas em brancos do Evangelho. Deus vai te usar. Deus vai te usar porque antes do mundo ser criado, Ele já havia preparado. Olha, vai estar ali, na Praia Grande, em 2024, 2 famílias que vão se unir e vão pregar o Evangelho. Vão abrir a porta da garagem da casa que foi transformada numa igreja toda sexta-feira. E se o povo entrar, amém. E se o povo não entrar, quando chegar o dia do julgamento, eu mesmo direi: abri uma porta na frente da sua casa e você não quis. E não cabe a mim, que sou apóstolo da igreja, nem a Silvia, que é diaconisa da igreja, dobrar os joelhos no chão e falar: Senhor, o que está de errado? As pessoas não vêm. Não há nada de errado. Errado seria eu não cumprir o meu chamado porque as pessoas não vêm. Porque o predestinado sou eu. Eu não posso exigir que a minha família entenda Jesus como eu entendo, porque Ele me deu um entendimento diferenciado. Porque Ele me colocou numa condição diferenciada. Eu entendo o Evangelho de uma forma com a qual as pessoas têm dificuldade de entender, mas foi Deus quem me deu esse entendimento do Evangelho. O fato é que eu fui predestinado para isso, e nem todos foram predestinados para isso. Hoje eu estava vendo, a hora que eu cheguei aqui, eu sentei, e eu fui abrindo o computador, abri o Instagram, e aí tinha uma imagem linda de uma onda. E na legenda estava assim: que momento mágico. E realmente era uma onda linda. E o fotógrafo teve assim uma sensibilidade e um tempo perfeito para fotografar e filmar aquela onda. E o mundo inteiro está vendo aquela onda, porque ficou uma imagem lindíssima. Mas outras centenas, dezenas e milhares de ondas estouraram tão lindas ou não tão lindas ou mais lindas do que essa e ninguém viu.
foi só para a glória de Deus. Existem pessoas que abrem a boca e milhares e milhares e milhares de pessoas vão ouvir e vão glorificar a Deus por isso. E existem outros que vão abrir a boca e ninguém vai ouvir. Somente Deus. Porque ele foi predestinado a obedecer. Porque ele foi predestinado a pregar para um povo que não queria ouvir, porque ele foi predestinado por Deus a ir para um lugar onde as pessoas davam mais valor ao mundo do que às coisas de Deus. E isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver com o mundo. Eu não preciso falar muito para você. É a primeira vez na minha vida que eu não tenho a mínima motivação em assistir às Olimpíadas. Olha, se tem duas coisas que eu marcava no calendário para assistir era a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Como eu gostava, mas já não vejo a mínima graça. Porque já não são mais as nações, porque já não são mais os atletas. São as ideologias. Importa mais saber se a pessoa é hétero, se a pessoa é homo, se a pessoa é poli, ou se a pessoa é não sei o quê. O mais importante agora é dizer que a delegação brasileira é a delegação mais homossexual da história dos Jogos Olímpicos, como se a sexualidade de alguém fizesse qualquer diferença. Então não é difícil eu saber que cada vez menos vai ter pessoas querendo ouvir a boca de Deus. E eu e você fomos chamados, predestinados a abrir a boca para um povo que não quer ouvir de Deus. Eu e você fomos predestinados por Deus para abrir a boca para pessoas que não têm ouvidos para Deus. E o problema não é você. Talvez você diga, Senhor, eu tenho feito o meu melhor, ou talvez pior. Talvez você diga, Senhor, eu não quero mais. Senhor, está muito difícil. Senhor, as pessoas são más. Meu Deus, eu tenho ajudado pessoas e pessoas têm me traído. Mas foi assim com Jesus. Foi assim com os apóstolos. Foi assim também com os profetas. Você vai ajudar as pessoas, você vai curar as pessoas. Lembre-se que de 10 leprosos, somente um voltou para agradecer a Jesus. Os outros 9 foram embora viver a sua vida. E talvez nem se lembrem do nome de Jesus. Nós não fomos chamados para ter um sucesso humano. Nós fomos chamados para ser glória de Deus na terra. Nós fomos chamados para ser boca de Deus na terra. Nós fomos chamados muitas vezes para ser a onda que vai estourar sem ninguém nunca saber que ela estourou. As orações que você faz escondido no seu quarto, como a palavra nos indica, quando você for orar, vai lá para o teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, porque o Deus que te vê em secreto vai ouvir a tua oração. Mas nós nos deixamos levar pelo mundo. E nós que somos predestinados, a gente vem apanhando do diabo desde a nossa infância. É como se ele viesse querendo nos fazer desistir. É como se ele viesse a vida inteira dizendo, não, você é incapaz, você não é inteligente, você tem problema. Não, você tem uma série de empecilhos religiosos. Não, você não pode, você é separado, você é pobre, você é semi-analfabeto, você é mulher. Não, você não pode. Durante toda a nossa vida, nós viemos
sendo marcados, machucados, recebendo palavras de que não podíamos, de que não seríamos. Choramos muitas vezes, pensamos em desistir, sem saber que havia uma predestinação. E de repente o chamado chega a hora, o momento. Porque nós temos dois tempos, o Cronos e o Kairos. O Cronos é o nosso relógio, é a nossa vida, é o dia, é agora, que são 8 horas e 23 minutos. Esse é o tempo Cronos. E tem o tempo Kairos, que é o tempo que não se mede. É o tempo onde Deus habita. É um tempo onde as coisas acontecem pela fase, pelo momento, que não está determinado no relógio. Quando a gente fala tempo de Deus, talvez você diga assim, tal dia, tal horário. Não, para Deus não é tal dia nem tal horário. Para Deus é uma fase, para Deus é um momento, para Deus é uma palavra, para Deus é o agora. É o tempo Kairos. Então, não há um porquê ao tempo de Deus. E de repente você está lá, vivendo a sua vida normalmente. Como Gideão, estava lá, carpindo. Sabendo que ele ia fazer uma colheita e os filisteus viriam e roubariam toda a colheita, mas ainda assim ele estava trabalhando, ele não tinha opção. E não aconteceu nada de extraordinário, mas no tempo Kairos, o tempo de Deus chegou e um anjo visitou a Gideão e disse: hoje começa o teu chamado, homem valente. E ele olha e diz: mas eu sou o menor da minha casa, que é a menor casa da menor cidade, mais pobre que existe. E o anjo diz: não, você é o libertador de Israel. Não pode ser, tem alguma coisa errada. Gideão, não importa o que você viveu até aqui. Gideão, não importa como você chegou até aqui ou como você se enxergue aqui. O fato é que lá na fundação do mundo, Deus predestinou Gideão a ser o libertador de Israel. E então na minha vida e na tua vida você precisa entender, lá na fundação do mundo, lá antes de tudo acontecer, Deus predestinou a tua vida. E você veio vivendo, trabalhando, ganhando a vida, namorando, casando, separando, tropeçando, trupicando. E de repente, puf, aparece um chamado e alguém diz: é você. Deus vai contar com você. E você diz: eu? Mas por que eu? Eu sou todo errado, eu não me preparei, eu não sei. Pega a espada, porque você vai libertar a tua família. Pega a espada, porque você vai libertar o teu bairro. Pega a espada, porque você vai libertar a tua cidade. Pega a espada, porque você é boca de Deus na terra. Meu Deus, mas eu nunca nem li a Bíblia. Pega a espada e vai, porque no meio do caminho Deus vai te ensinar. Você vai aprender a servir a Deus com o carro em movimento. É igual aconteceu com Davi. Eu vou para o campo de batalha, eu não fui para brigar, eu fui para levar marmita para o meu irmão. Mas aconteceu do tal do gigante afrontar o meu Deus. Ali, Deus me chamou e me predestinou a matar o gigante. Nem era para eu estar ali. Nem era para Davi estar ali. Mas já havia sido escrito que Davi estaria ali. Como guerreiro, ainda não. Ele não estava preparado para ser guerreiro. Até tentaram colocar nele uma roupa de guerreiro, mas não coube, ficou grande demais. Meu Deus, mas como que a gente manda um menino? Ele não está preparado, humanamente ele não está preparado. Ele não tem força e ele até disse, né? Ele até foi ousado. Não, fica tranquilo. Uma vez veio um leão pegar as ovelhas do meu pai e eu matei. Também veio uma ursa e eu consegui matá-la. Menos Davi. Você está falando de um homem de 3 metros de altura, com uma espada que é maior do que você, que é guerreiro, é muito maior do que um urso, do que um leão. Calma, menino. Vai devagar.
Não vai com tanta sede ao pote. Peraí. A questão aqui não é ir com tanta sede ao pote. A questão aqui é entender que com espada ou sem espada, com funda ou sem funda, forte ou fraco, com dinheiro ou sem dinheiro, eu fui predestinado a derrubar este gigante. Davi foi o predestinado a derrubar o gigante. Quantos outros melhores preparados existiam? Quantos mais fortes existiam? Quantos manejavam melhor uma espada do que Davi? Todos, mas nenhum deles era predestinado lá na fundação do mundo a derrubar o gigante, porque viria a ser o maior rei da história de Israel. Você talvez não saiba manejar nem direito a Bíblia, talvez você ainda nem tenha decorado os versículos básicos da Bíblia, talvez nem tenha lido a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, mas Deus te chamou e disse: bora lá, seja a minha boca, abre porque eu vou te usar. Vai ter gente que vai parar para ouvir a palavra de Deus só porque é você que vai estar falando, porque assim eu desejei. Porque existe uma pessoa que Deus quer salvar e que só vai ser salva através da palavra que sai da tua boca. É alguém que vai olhar para você e vai falar: tá aí, falou o que eu precisava ouvir. Tá aí, gostei do jeito que essa pessoa fala. Era por uma vida que Deus te predestinou. Porque esta vida talvez vai salvar milhares de vidas. Porque esta vida talvez vai poupar milhares de vidas. Porque talvez seja um traficante que ouviu a tua palavra e poupou milhares e milhares de famílias que iriam chorar. Talvez seja um viciado que olhou para a sua vida e falou assim: tá aí, por causa desta pregação, eu não vou mais colocar nenhum tipo de droga na minha boca, eu não vou mais ingerir o álcool. Tá aí, é por causa disso. E Deus lá na fundação já tinha te predestinado para ser a boca que salvaria aquela vida, que salvaria milhares e milhares de pessoas. E você tá aí preocupado: ah, mas é porque estão dizendo que eu não posso porque eu sou mulher, estão dizendo que eu não posso porque eu não tenho dinheiro, estão dizendo que eu não posso porque eu não tenho carro, estão dizendo que eu não posso porque eu tô pregando com a camisa que eu dormi. Então deixa dizerem o que quiserem. Quem precisava ter dito, disse antes de tudo acontecer: vai ser ele no dia tal, na hora tal, quando tudo acontecer. Ô Gideão, homem valente. Eu valente? Eu sou o menor dos menores. Não, você é um predestinado. Ô Davi, que até o pai tinha vergonha, tem um menininho, tá cuidando das ovelhas, vai chamar, porque ele é o predestinado. Mas peraí, eu sou só a esposa. Peraí, eu não tenho nem formação. Peraí, quem sou eu? O predestinado do Senhor. É aquele que vai obedecer. É aquele que vai abrir a boca e talvez ninguém ouça a não ser o mundo espiritual. E quando você dobrar o joelho para orar, ou você abrir a boca para pregar, o mundo espiritual vai tremer. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Eu sei que quando você prega, eu sei que quando você ora, você gosta de ver as pessoas fervendo, você gosta de ver as pessoas recebendo, você gosta de ver na cara das pessoas as pessoas dizendo: você está falando comigo, mas muitas vezes você tem que falar no mundo espiritual. Tem 2 pessoas na igreja, mas tem uma legião de demônios na cidade. Tem 2 pessoas na igreja, mas tem uma potestade tomando conta da cidade. E Deus te fez boca para abrir, pregar, falar e guerrear contra essa potestade, sim, Senhor. Não é o que você vê, não é o que você quer, é o que Deus te predestinou a ser. Amém. Deus te predestinou a um chamado. Ah, eu já fiz demais. Não, você não fez demais.
Você está muito longe de ter feito demais. Todos nós fizemos de menos. Todos nós estamos no meio do nosso chamado. O apóstolo Paulo já cumpriu. E ele já pôde dizer e já disse: eu guardei a minha fé, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira. Eu, apóstolo Jefferson, não. Eu estou no meio do meu chamado. Eu estou no meio da minha carreira. Eu estou completando a minha fé e vou pregar todo dia assim, Senhor. Ah, mas tá lá, tá se separando de novo. Vou pregar assim também. Sabe por quê? Porque você que se diz filho do apóstolo precisa ter filiação espiritual para saber que na boa ou na ruim se serve a Deus, com saúde ou sem saúde se serve a Deus. E quando os demônios se levantarem contra a tua vida, vão saber, opa, esse aí vem de uma filiação que não tem tempo ruim. Esse aí vem de uma filiação que se o mar ficar revolto, ele não pula do barco. Esse não rompe aliança com ninguém. Esse aprendeu a servir a Deus na boa e na ruim. É melhor deixar quieto. Porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, mas apóstolo, fala a verdade. O senhor separou a primeira vez, já um monte de gente falou um monte de coisa. Quanta gente te abandonou, verdade, meu irmão. Verdade, eu tenho marcado quantas pessoas me abandonaram. Nós éramos em 200. Ficamos em 12, sobrou só a Paula. Sobrou só a Paulinha que tá aqui. Só que hoje não são mais 12, nem 200. Só no Spotify são 2 milhões e 500. Semanalmente aqui no Facebook são 4.000 pessoas. Então deixa falar, porque foi predestinado. Deixa o homem julgar, deixa o homem falar. Muitas vezes eu já ouvi, olha, a Paula tá aqui, ouviu do meu lado. Porque a Paula foi pivô de muita coisa, viu? Olha, a Paula me deve muitos fios de cabelo. Porque na igreja que a gente tava tinha uma disputa. Eu vou contar, viu, Paula? Depois eu vou te visitar. Que você vai fazer um café da tarde pra mim aí. Você vai me convidar, que eu tô sabendo. E aí você me cobra que eu vou dedurar. Mas a igreja estava bombando, tinha um monte de pastor, tinha um monte de oficial, mas não tinha um bispo. Tinha um apóstolo, mas não tinha um bispo. E tinha uma disputa muito grande dentro daquele ministério. E quem que vai ser o primeiro bispo? Quem que o apóstolo vai levantar como bispo? O apóstolo vai levantar como bispo? E tinha lá principalmente um pastor e uma pastora que disputavam lá quem era o mais bambambam. E de repente, numa santa ceia de oficiais, de repente, numa reunião de oficiais que acontecia todo primeiro sábado do mês, vem a palavra de Deus e diz: a primeira bispa desta igreja não vai ser quem vocês pensam, diz o Senhor, vai ser a Paula. A Paula estava sentada, ela regalou o olho desse tamanho, mas eu? Era improvável. E a partir dali, meu irmão, começou uma guerra que você não faz ideia. Predestinado. Mas por que ela? Nem é ela que prega mais, nem é ela que faz não sei o quê, nem ela. Predestinado. Ninguém é chamado por obras. Nós somos chamados por Deus para um determinado fim. Quer saber? Foi a primeira bispa e foi a única que permaneceu. Será que Deus errou? Será que Deus errou? Agora, passado 10 anos, olhando para trás, dos 200, só ela está aqui. Será que Deus errou? Será que foi mesmo uma escolha carnal? Lógico que não. Obviamente que não. Ah, mas justo a Paula é separada.
A Paula é mãe sola, mãe do filho. E como é que vai ser? Como é que vai ser não me importa. Importa que lá na fundação do mundo ela foi escolhida por Deus para ser boca. Para ser boca. E ponto final. Assim como você foi levantado para ser boca. Então abre a boca. Você já imaginou se a onda, ela vai se formando, aí ela olha para a praia, não tem ninguém, e na sua vaidade ela diz assim, não vou estourar, não. Vou voltar para trás, esperar aparecer alguém para me enxergar, e aí então eu vou e estouro. Não. A glória da onda é estourar para Deus ver, é para a glória de Deus. Então, quando você, predestinado, abre a sua boca, não se importe se é para 1, 2, 3, 4 ou nenhuma pessoa, mas se importe que a glória de Deus se manifeste em cada palavra que sair da sua boca em nome de Jesus. E aí, para começar a pregação, vamos lá. Em primeiro lugar, você foi escolhido antes de ser o que você é hoje. Então, entenda isso. Quando Deus te chamou, você não é. Deixa eu ler primeiro o versículo, vai. 2 Timóteo 1,9. Quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Quando Deus te chamou, você ainda não tinha casado. Quando Deus te predestinou, você ainda não tinha dívida. Quando Deus te predestinou, você ainda não tinha tido contato com a prostituição. Quando Deus te chamou, você não tinha se envolvido com as más amizades. Quando Deus te chamou, você foi formando uma vida que não tinha nada a ver com isso, mas você já era predestinado. E nada ia te afastar disso. O que ia acontecer é que quando o teu chamado explodisse, toda a vida que você montou desmoronaria. Toda a mentira que você criou desmoronaria, porque você foi criado antes de ser o que você é hoje. Ah, mas hoje eu sou um doutor, mas quando você foi chamado e predestinado, você nem sequer tinha um corpo. Você nem sequer tinha uma profissão. Nem na terra você estava. Mas Deus planejou o teu chamado. Deus planejou a sua predestinação. Para que hoje você olhe para você e você diga, não, mas olha como eu sou. Não olha como você é. Porque você não deve olhar a deformação e sim a formação. Você é, não o que os outros dizem. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Para Gideão, homem pequeno, covarde, fraco, roubado. Para Deus, libertador de Israel. Davi, pequenininho, o pai não dá muito valor, não chegou a hora, vai cuidar das malhadas. Para Deus, o maior rei da história de Israel. Você está entendendo? Quando Deus te chamou, você não tinha formado a vida errada que você formou. E a culpa também, não tenha isso como um peso ou uma culpa, porque você também não sabia. Mas você foi, tendo as suas carências, tendo as suas desilusões, os teus ensinamentos te levaram para uma religião e você aprendeu alguns dogmas, alguns conceitos, alguns preceitos, criou alguns preconceitos, aprendeu um monte de coisa certa, aprendeu um monte de coisa errada
E aí hoje, quando Deus te chama para fazer a obra, chegou o tempo Kairos na sua vida, que é o tempo de Deus, você fala, mas eu não estou preparado, irmão. Chegou a hora. Chegou a hora. Não dá para olhar para trás. Aquele que olha para trás não é digno de mim. Você pega a tua cruz, ou seja, pega toda a tranqueira que você armou na sua vida e você arrasta essa cruz seguindo Jesus. Porque aquele que vier atrás de Jesus precisa carregar a sua cruz, porque senão não é digno dele. Antes de tudo, antes do teu estudo, antes da tua falta de estudo, antes da tua saúde, antes da tua enfermidade, antes de tudo, Deus já havia predito: vai nascer para me servir, vai nascer para ser minha boca. E você nasceu para ser boca de Deus, então seja boca de Deus. Deus te colocou num lugar para servi-lo, sirva-o. Ah, mas eu preferia. Não prefira. Não prefira. Obedeça. Deus te pôs na Igreja Universal. Ai, apóstolo, mas eu tenho visto tanta coisa aqui. Não veja, sirva. Ai, apóstolo, mas eu estou aqui na Igreja Bola de Neve e está acontecendo tanta coisa. Eu não sei se vou, se fico. Fica! Fica. Aonde Deus te colocou, você fica. Ponto. É muita gente na igreja, é pouca gente na igreja, é muito trabalho na igreja, é pouco trabalho na igreja, é tanta coisa que você não dá conta. Não importa. Vai e faz. Vai e cumpre. Se hoje é dia de lavar banheiro, lava o banheiro e dá glória. Tinha aquela música do irmão Lázaro, que foi recolhido pelo Senhor. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Eu vou dar fruto aonde Deus me colocar. Se Deus me colocou num jardim aonde existe uma rosa, vai ser a rosa mais linda. Se Deus me colocou num jardim aonde existe uma infinidade de espécies de flores, eu vou cuidar de cada uma delas, mas eu não vou reclamar e não vou requerer. Eu vou obedecer. Deus me pôs aqui eu vou frutificar. É a Ana que nasceu nas 4 páginas em branco e ainda assim foi lembrada lá quando Jesus foi se encontrar no templo e foi dito a profetisa Ana, das 4 paginazinhas em branco. Em 400 anos onde Deus não se manifestou, havia predestinação de uma mulher que teria uma boca para um povo que não teria ouvidos. Talvez você esteja num lugar onde você é boca para um povo que não tem ouvidos. Pregue! Pregue! E pregue, e ore, e coloque o joelho no chão, e clame. Mas apóstolos, poucos que chegam me abandonam. Prega, ora. Com a igreja cheia você ora, com a igreja vazia você ora, com a live cheia você ora, com a live vazia você ora. Vai e obedece. Seja a onda que estoura no mar sem que ninguém veja. Somente a glória de Deus. Você é predestinado do Senhor. Deus te chamou, não foi o homem. Ah, eu não vou nessa igreja. Não existe pastora. Ah, eu não vou numa igreja ver uma mulher pregar. Problema teu. Olha lá das 400 páginas, dos 400 anos em que Deus não se manifestou. Das 4 paginazinhas em branco que existia na Bíblia, hoje em dia nem tem mais. Foi uma mulher que foi lembrada. A profetisa Ana. Abre os teus olhos, meu irmão. As coisas não devem ser do jeito que você quer. As coisas devem ser do jeito que Ele quer. E se Ele te chamou, se Ele te predestinou, Ele vai te capacitar.
E não, olha, irmão, escuta o que eu estou te falando. No meio do caminho, vai ter muito mais gente para te desanimar. Vai ter muito mais gente para fazer você desistir do que para fazer você continuar. O mundo vai se levantar contra, porque ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. E se você for amigo de Deus, você não tem parte na abertura das Olimpíadas 2024, infelizmente. Infelizmente. Tantos e tantos, tantas simbologias de que o mundo está mostrando. Não há espaço. Nós não queremos ouvir. Voz que clama no deserto. São os predestinados. O mundo não quer ouvir. O mundo quer uma santa ceia descaracterizada. O mundo quer colocar para milhões de pessoas verem uma profanação de algo que é santo. Eu não faço parte disso. Eu fui predestinado para ser uma voz que clama no deserto, para pregar para uma geração que não quer ouvir, mas eu vou pregar. Eu vou continuar pregando. A despeito do que as pessoas dizem, irmão, ser criticado por essa geração não me diz nada. Nada. Ao essa geração chegar para você e dizer: eu não vou te ouvir porque você é mulher e não existe mulher pastora. Ouvir desta geração não me diz nada. O que eu sei é que você, mulher ou homem, foi predestinado por Deus antes da criação. Antes de você ser o que você é hoje. Lá na predestinação, não estava escrito que você ia casar e separar. Lá na predestinação não disse que você arrumaria um emprego e se daria mal. Lá na predestinação não estava escrito que você ia ser preguiçoso, não ia gostar muito de estudar e não ia fazer uma faculdade. A predestinação é que você seria boca de Deus. Boca de Deus. Em segundo lugar, cadê? Achei. Tudo foi feito para evitar que você chegasse. Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Oh, meu Deus! Que mais você quer ouvir? Que mais você quer ouvir? Quando Deus predestinou a Paulo, antes da fundação, de que Paulo seria o apóstolo dos gentios, de que Paulo seria o apóstolo que iria nos converter, que nos daria a direção do evangelho. Lá na predestinação, não estava escrito que Paulo seria um judeu perseguidor de cristão. Esse foi o caminho que a vida dele conduziu. Esse foi o caminho que o mundo conduziu Paulo a ser. E quando Paulo se encontra como homem, como gente, e chega ao tempo Kairos, que é o tempo de Deus, eu já ia errar aqui e falar que ele caiu do cavalo. Ô mania, né? Em nenhum momento a Bíblia diz que Paulo caiu do cavalo, mas a gente fala que ele caiu do cavalo. Mas quando Paulo cai de joelhos, cego, porque chegou o tempo dele, quem é Paulo naquele momento? Paulo é o pior dos seres humanos. Paulo é o ser mais detestável e mais assustador na vida de qualquer cristão. Deus fez isso dele? Não. O mundo fez isso dele.
O mundo preparou Paulo para não ser o que Deus queria que Paulo fosse. Então o mundo deu poder para Paulo. Então o mundo deu autoridade para Paulo, para que ele não desejasse a Cristo, mas não tem jeito. Quando chegou o tempo Kairos, o tempo Cronos foi se cumprindo. Passou 1 ano, 2, 3, 4, 20. Paulo se formou, foi aluno de Gamaliel. Cronos. Passa ano, passa meses, passa ano, passa meses. Paulo se forma. Um grande doutor da lei, um mestre dos judeus. Tudo isso ele conquistou e construiu no tempo Cronos. Mas chega o tempo Kairos, é a fase de Deus. Acabou, filhão. Agora você vai ser aquilo pelo qual eu te predestinei a ser. Coloca de joelho, tampa os seus olhos. Agora quem é você, Paulo? Você é só um ceguinho. Agora você é alguém que de tão poderoso que era, precisa que peguem na sua mão e te dirijam. Agora você vai até a casa de uma pessoa que você estava indo para matar e você pede perdão, recebe oração e então você vai ser curado e a partir dali a tua vida vai ser outra, porque ali começa o seu chamado. Porque você foi predestinado na fundação do mundo a ser o apóstolo dos gentios. Você que está me ouvindo aí, talvez não tenha sido chamado para ser um apóstolo do mundo. Eu não fui chamado para ser o apóstolo das nações. Aliás, o apóstolo Paulo diz para os coríntios, eu não sou apóstolo dos outros. Aliás, eles nem me consideram apóstolos, mas de vocês eu sou. Porque vocês são frutos do meu apostolado, ou seja, eu não estou preocupado com o que eles acham. Eles foram levantados exatamente para me desanimar. Eles foram levantados exatamente para me fazer desistir. Então, se eu abrir o meu ouvido para eles, eu vou desistir. Então eu vou fechar os meus ouvidos e vou olhar para a cruz. Eu vou fechar os meus ouvidos e vou olhar para Cristo. E o meu alvo vai ser Cristo e é para Cristo que eu vou andar. Vão ter mais críticas do que elogio. Mostra para mim um elogio a Paulo aí na Bíblia. Por favor, rapidinho aí, pega um versículo e me ensina. Olha, Paulo foi elogiado. Não, irmão. Paulo foi bajulado quando quiseram comprar dos apóstolos os seus poderes. Mas a Bíblia toda mostra todos os apóstolos, nenhum elogiado, todos perseguidos, todos criticados, todos apedrejados, todos presos, todos injuriados. O povo não amou os apóstolos. Jesus entrou em Jerusalém e um dia, 4 dias depois, estava na cruz. Por que você acha que até mesmo dentro da igreja as pessoas vão te elogiar? É muito mais fácil nesse mundo hipócrita religioso que a gente vive, vir um pastor de fora e ser muito mais bem recebido e honrado do que o próprio pastor da igreja. Vem um pastor de fora, contratado, paga um dinheirão, aí ele vem com toda aquela pompa, com fama, a igreja enche, fazem para ele um camarim, dão para ele uma oferta especial. E o pastor da igreja que está lá todo dia chorando e pagando preço e muitas vezes indo para o altar sem almoçar, sem jantar, cansado, ele chega na igreja e não tem um camarim para ele. Ele chega na igreja no final do culto não tem uma oferta para ele. Sabe por quê? Porque o profeta não é bem recebido dentro da sua própria casa. Isso quem disse foi o Senhor Jesus. A própria igreja, o próprio sistema religioso vai te maltratar. O próprio sistema religioso, se você tiver um problema, por exemplo, no seu casamento, não espere que te abracem. Vão te expurgar,
Vão falar que você está com um demônio. Vão falar que você precisa ser afastado, que você precisa ser sentado. Não, ninguém vai orar por você e falar, vem cá, vamos restaurar, vamos vencer junto, porque guerra se vence no altar. Não. Perde o emprego. Fica sem dinheiro. Perceba como as pessoas começam a te tratar diferente. Ou será que eu estou falando alguma mentira? Se eu estiver mentindo aqui, irmão, você vai já me desmascara agora. Então se prepara. Porque a vida de servo de Deus, eu quando fui chamado para ser pastor, eu recebi a palavra profética de que eu seria um pastor quando eu ainda era um aspirante, isso há mais de 30 anos atrás. E eu achei aquilo maravilhoso, sabe por quê, irmão? Porque eu imaginava que as pessoas iam me amar. Porque eu imaginava que as pessoas iam me abraçar. Que quando eu chegasse na porta da igreja as pessoas iam me receber. E é completamente diferente disso. As pessoas, elas parece que criam uma inimizade com o pastor. Parece que as pessoas... E o que é pior, quando Deus usa o pastor para falar sobre o problema da pessoa, ela já sai da igreja dizendo, tá expondo a minha vida. Ô meu irmão, você foi na igreja para quê, hein? Você não foi na igreja para Deus te tratar? Você não foi na igreja para ouvir Deus falar? Aí Deus fala do teu problema, você sai maldizendo o teu pastor. Ora, por favor, né? Por favor. Um dos pastores que eu tive, que foi assim, um dos pastores mais legais, o pastor Durval, e eu ainda tinha essa expectativa de que pastor era tudo rico, próspero, que a vida do pastor tudo dava certo. Aí quando eu estava no Ministério Renascer e a igreja mudava de pastor, no máximo 4 anos. De 4 em 4 anos, no máximo, mudava. Normalmente, mudava antes, né? E aí, nós tínhamos um bispo na igreja, o bispo anunciou que ia embora e que no domingo chegaria um novo pastor. E eu fui para a porta da igreja receber o pastor, fiquei lá no estacionamento, esperando chegar o carrão importado, né? E passa tempo, chega tempo e não chega carro importado nenhum. De repente parou o busão bem na porta da igreja, Avenida Renata, Vila Formosa. Desceu uma família, eu brinco com ele, né? Era o negrão, a negrona e os negrinhos. São muito meus amigos, amados. Eles chegaram, eu dei a eles a paz do Senhor e eles entraram na igreja. Eu falei, opa, olha aí, tá vendo que benção, família nova. E continuei ali no estacionamento esperando chegar o carrão do pastor novo. Aí o culto começou e nada do pastor novo chegar. Eu falei, quer saber? Eu vou pro culto. E quando eu entrei na igreja, quem é que estava no altar? O Durval, a Eliana, que eram esses que tinham descido do ônibus, e os seus filhos correndo pela igreja, e um dos filhos ainda deficiente, ele não ouvia e não falava. Claro, né? Se não ouve, não consegue falar. Aí eu olhei e falei, ué, mas veio de ônibus? Vai ver que o carro dele tá quebrado. Terminou o culto. A gente foi lá, conversou, tal e coisa. Demorou 2 semanas para eu conversar com ele no tete a tete. E aí eu fiquei sabendo que ele não tinha carro. E que ele era um funcionário dos Correios. Aliás, ele entregava cartas. Ele era o homem do correio mesmo, né? Carteiro. E que ele recebia menos de um salário mínimo por mês. Um dia, eu estou voltando no meu trabalho, eu tinha um carro não muito novo,
E quando eu estou chegando perto da igreja, toco o meu coração e o Senhor me diz, vai para a igreja. Eu entrei na igreja. Só estava o pastor. Eu falei, pastor, posso falar contigo? Ele falou, tô há tempos querendo falar com você. Eu falei, então é hoje. Aí nós fomos até a sala dele e ele disse para mim assim, antes de eu falar, pode falar, Jefferson, o que você quer dizer? Ele falou, eu disse para ele assim, pastor, Deus me incomodou muito com a tua história de vida. Eu não consigo aceitar o Senhor, a pastora e os seus filhos vindo lá de onde vocês vêm a pé. Eu vim aqui hoje dar o meu carro para o Senhor. E peguei o documento do carro e a chave e coloquei na mesa e falei, é do Senhor e por favor não fala nada, para que eu não me arrependa do que eu estou fazendo, porque eu nem sei direito o que eu estou fazendo. E aí ele começou a chorar. Aí eu falei, não, pastor, não dificulta. Ele falou, não sai daqui porque eu preciso te contar. Eu falei, diga. Ele falou, há 4 anos atrás, eu tinha um carro. E numa santa ceia de oficiais, o apóstolo fez um pedido e eu dei o meu carro para a compra de uma igreja. E Deus me fez uma promessa de que eu seria restituído. Fazem 4 anos. Hoje, o Jefferson lhe disse, fazem 4 anos. E você está me dando o seu carro. Exatamente 4 anos mais novo do que o carro que eu entreguei. Aí eu falei, não pode ser verdade. Tem alguma coisa errada aqui. Aí eu comecei a enxergar uma outra história, uma outra parte do Evangelho e da história dos predestinados que eu não conhecia. Aí nós trabalhamos para construir um banheiro no fundo da igreja, para o pastor poder chegar, porque a casa dele estava com a luz cortada. E ele tomava banho lá na igreja, porque senão ele não tinha onde tomar banho. E eu comecei a enxergar e falar, meu Deus, como é que pode? Que força? Da onde ele tira essa força? Porque ele vai chegar em casa, ele vai ter pouco o que comer. E aí eu comecei a entender sobre a predestinação. Antes dele ser o que ele era, antes dele tomar as decisões erradas que ele tomou na vida dele, Deus já havia constituído ele para ser um profeta do Senhor. Antes de você ser o que você é, antes de você se tornar um doutor, um delegado, um policial, um traficante, seja lá o que for que você se tornou, antes disso, Deus já havia te predestinado. Então não deixa ninguém vir falar para você, mas com essa vida, né? Mas é que antes disso, antes dos meus erros, Deus já havia me chamado. E para terminar essa palavra de hoje, cadê? Estou me perdendo aqui hoje, hein? Muitos estão perdidos. Apocalipse 17, versículo 8 diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Infelizmente, existem muitos predestinados perdidos. Infelizmente, existem muitos que Deus chamou
e que não se encontraram. Que se seduziram de uma tal forma com o mundo, com o dinheiro, com a sensualidade, com os prazeres que este mundo tem para dar, que não aceitaram o seu chamado. Que quando o anjo apareceu para ele como Gideão e disse, homem valente, ele disse, eu não, sai daqui. Eu não quero nada de homem valente, eu quero esta vida. Como o povo que habitava Sodoma e Gomorra. Quantos príncipes não morreram ali? Quantos? Quantos predestinados não morreram em Sodoma e Gomorra? Quantos Alexandres latoeiros não existem por aí? Pessoas que trocaram o seu chamado por uma oportunidade, por um conchavo político. Quantas pessoas não trocaram ser boca de Deus por uma oportunidade de um ganho maior? Quantas pessoas não trocaram o seu chamado para ser exatamente aquilo que agrada ao mundo? É estranho porque o próprio Deus, foi o próprio Senhor Jesus quem disse: é impossível ser amigo do mundo e amigo de Deus. E nos últimos tempos, diz a palavra, os homens preferirão ser amigo do mundo do que amigos de Deus. Eu já estou vendo um monte de religioso defendendo a abertura das Olimpíadas, dizendo que é só um show, que estão levando muito a sério, e não é para levar? Não foi um campeonatinho de bairro que começou. Foram as Olimpíadas. Foi o mundo quem viu. Eu não consigo mais ver. Manchou para mim. Sujou. Mostrou que não é mais o esporte. Não é mais o herói da nação. São outros objetivos. Talvez a preparação para um novo governo, para uma nova ordem, onde os cristãos e os predestinados serão colocados de lado, como prevê a palavra de Deus. Eu fico imaginando se eu pego um pacote de turismo, saio do Brasil e vou até Paris para ver a abertura das Olimpíadas e me deparo com aquilo. Como eu me sentiria? Então, irmão, irmã, predestinados do Senhor, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou recomeçar quantas vezes precisar. Todo mundo que está aqui, todos, seja você que está me assistindo ao vivo pelo Facebook, ou você que vai me assistir nesses 60 países. Todos vocês me conheceram como homem de Deus. Todos. Até quem é meu vizinho, como é o caso da Silvia, do Ney, me viram mais no altar. Ou, eu tenho a internet como um altar também.
do que em qualquer outro lugar na vida. Podem falar de mim o que quiser. O mundo está aí fazendo a parte dele, que é me criticar, que é criticar a Paula, que é criticar a Silvia, que é criticar a pastora Tati, que é criticar a Elvira, que é criticar a Bruna, que é criticar a todos os que servirem. O mundo está aí para isso, para nos desmerecer. Mas podem fazer de tudo. Onde eu estiver, eu vou ser reconhecido como homem de Deus. Ah, mas está atravessando luta como homem de Deus. Ah, mas está lá passando dificuldade financeira e pregando. Ah, está lá atravessando um divórcio e pregando. Todo dia. Ah, olha lá, está lá sozinho, recomeçando. E tô lá. Ah, e começou um monte de projeto e do andamento. Quando começou, tinha um monte de gente ajudando. Quero ver agora. Vê? Pode me ver todo dia às 6 horas da manhã. Pode me ver toda segunda-feira às 7h30. Pode me ver. Pode me ver todo domingo às 7h30 da manhã. Podia ser ao meio-dia. Eu podia dormir, acordar mais tarde. Pregar, mas não. Eu quero dar ao Senhor as primeiras horas dessa semana. A Paula lembra, eu tomando morfina e pregando por causa das pedras nos rins. E eu estava lá. Não teve problema que me parou. Para que eu possa te ensinar, você que anda comigo. Nenhuma palavra contrária pode te parar. Ah, mas vai ter um monte de gente que vai te abandonar e vai ter mais um monte de gente que vai chegar. Acredite nisso. Ah, mas quem te supria, quem entregava o dízimo e mantinha você vivo foi embora. Deus vai mandar outros. Porque quem cuida de mim é Deus. E eu sei que existem pessoas comigo que não me abandonarão de jeito nenhum, porque não me conheceram ontem. E também me conheceram no altar. A Elvira me conheceu no altar há décadas. E ela me vê no altar há décadas. Ela já me viu passar por muitas coisas, por dificuldades financeiras, por desemprego, por crises matrimoniais, já me viu no altar. O que você não vai me ver é fora dele. Porque eu preciso te ensinar. Luta se vence no altar. Guerra se guerreia no altar. Enfermidade se cura no altar, porque é o teu lugar. É o teu lugar. É como se a água pudesse dizer para o peixe, olha, fora de mim você morre, viu? E não é uma ameaça, é uma realidade. Se o peixe sair da água, ele morre. E se o predestinado solta o altar, ele morre. Não se deixe levar pelas ameaças. Não se deixe levar pela dor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor já venceu o mundo. Por mim e por você. E você vai continuar vencendo. Enquanto você cumprir o teu chamado, você vai continuar vencendo. Enquanto você não abrir os teus ouvidos ao mundo, você vai continuar vencendo.
Estevão estava sendo apedrejado, xingado, deviam estar falando palavrões, chamando ele de maldito, de coisas daí para baixo. Ele não ouviu. O que ele fez foi olhar para o céu e ver o céu aberto e Jesus assentado à destra do Pai. Há uma diferença. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso ser aprovado por ninguém. Quem é que sabe da tua história para te julgar? Quem é que pode dizer que você é ou você não é, a não ser você? Se um homem que Deus escolheu chegou até você e disse: vem, porque Deus está te chamando. Vem, irmão. Vem, predestinado. Vem porque teu nome está no livro da vida. Vem vencer em Cristo. Vencer a vergonha do inferno. Satanás tem um papel muito importante na vida do predestinado. Ele é fundamental para que através dele nós tenhamos as maiores vitórias. Para que a cada levante dele Deus nos dê mais e mais vitórias. E o mundo olhe e diga assim: é impossível que ele permaneça de pé. Passa ano, entra ano e ele está lá. Passa ano, entra ano, é bordoada em cima de bordoada e ela está lá. Tem que ter alguma coisa diferente. Chega uma hora que até os teus adversários, os teus inimigos, eles mesmos começam a falar: não é possível. Outro já teria desistido, teria se matado, teria aberto mão, teria fugido. Mas ela não. Ela permanece. E permanece dando glória, e permanece crendo que amanhã vai ser melhor que hoje, porque o melhor está sempre por vir. Você não chegou no fim. Aliás, eu vou te dizer uma coisa para terminar. Você ainda não viveu a melhor época da tua vida. A melhor fase da tua vida está por vir. E está perto. Está muito perto de começar a fase mais feliz e gloriosa da tua vida. E é muito engraçado, porque quando todo mundo te vê na glória, na prosperidade, jamais vão imaginar tudo o que você passou. Quantas vezes você achou que não chegaria? Quantas vezes você falou para Deus: agora acabou? É incrível como todo mundo vai achar que você nasceu naquela condição de glória. E só você vai saber o preço, as lágrimas, as noites em claro, as ameaças, os abandonos, as acusações, os medos. Quantos? Quanto tempo demorou para perder o medo de perder pessoas? Quanto tempo da nossa vida nós não trancamos as portas com medo de quem a gente amava ir embora? E a maturidade nos ensinou que a porta tem que ficar aberta. Quem ama sempre volta. Né, Paula?
Quem ama está sempre perto. Eu não preciso ter uma obrigação, eu amo. Ah, mas está todo mundo indo embora, o que você está fazendo lá? Eu amo. Amaldiçoe-se Deus e morre. Eu amo. Fecha essa igreja, não tem ninguém. Eu amo. Eu quero ser a onda que estoura para Jesus e não para o povo. Eu quero que os vizinhos passem e vejam a porta aberta, cadeiras, um púlpito e um carequinha falando Jesus te ama. E eles, sem entenderem nada, façam seus próprios julgamentos, mas o importante é que todo mundo que passe me veja fazendo a obra. Ninguém me vê em outro lugar, irmão. Não vê, não vê, não vê. Eu não saio da minha casa a não ser para ir no mercado da Silvia, que é minha filha e é a minha única amiga. Mas ninguém vai me ver ir em outro lugar porque eu não saio da minha casa. Então você só vai me ver no altar. Quer falar mal de mim? Fala. Mas você não vai conseguir esconder a verdade. De que eu tenho mais horas de evangelho pregado do que você de leitura de Bíblia. Não me afeta. A tua crítica não me afeta. Eu não vou parar. Eu não sei o que vai ser. Eu não assinei ainda nenhum documento de divórcio. Tudo indica que está para acontecer. Mas eu não vou viver o amanhã. Eu vou viver o hoje. E se pela vontade de Deus ou pela vontade de algum homem acontecer, milhões de críticas virão. E eu vou permanecer. Ah, mas quem tem razão? Todo mundo tem razão. O filósofo dizia que todo mundo tem razão. É o ponto de vista que é o ponto da questão. E eu espero em Deus. Cada sinal, cada minuto, cada segundo, esperando no Senhor. Que Deus abençoe a tua semana. Amanhã às 6 horas da manhã eu estou de volta. E se você puder, esteja aqui comigo. Vai ser uma bênção. Sempre é. Começar um dia consagrando ao Senhor sempre é maravilhoso. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor do trono ao qual está assentado se curve e te marque nesta promessa. Eu te abençoo e te envio para viver a semana mais feliz da sua vida. Que seja o melhor final de mês da tua vida. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Eu amo vocês em Jesus. A gente se encontra durante a semana. Amanhã nós não teremos oração às 9 horas da noite, nem de sábado e nem de domingo, tá? Porque sábado e domingo são dias em que a diaconisa Silvia
têm de oportunidade de curtir a família, porque eles trabalham todo dia, o dia inteiro. Então não teremos orações das 9, o encerramento do dia, né? Nem de sábado, nem de domingo. Então as orações serão de segunda a sexta-feira, às 9, às 6 horas da manhã, de segunda a sábado, porque domingo temos nosso culto às 7h30. Tá bom? Orem pela minha vida, cubram-me em oração, amem-me dentro do possível, que permaneçamos juntos como família e que possamos cumprir a nossa predestinação no Senhor. Fiquem com Deus. Amo vocês em Jesus. Fui. Tchau. Oh